Oi, meninas, estamos aqui com a Josiane e com a Lili, que é a Lisete, né? Sempre chamam de Lili, né? E hoje vamos ter um bate-papo bem bacana. Tem 2 histórias aqui do Viva Hit que são recentes, são alunas novas. Lili tem 2 meses, vai para 3 meses? 3 meses, né? Dia 18. E a Josi começou agora, tem uma semana, né? Então são papos bem legais aqui com alunas iniciantes na academia. E com a vida delas, né? Expectativa delas, da vida delas e tudo mais. Aqui do meu lado o Enio, que vai junto comigo como na entrevista aqui das meninas. Então, muito bem-vinda, meninas, ao nosso novo podcast. Mais um podcast. Lili, seja bem-vinda. Josi, obrigada pelo convite, por estarem aqui essa manhã com a gente, trazendo essas informações. Obrigada. Bom dia. Estão felizes de vir aqui com a gente, falar um pouquinho de vocês? Uma experiência nova, né? Diferente. Diferente, né? Meninas, pra gente começar, eu quero entender sobre vocês. A gente já sabe um pouquinho, conversou um pouquinho, mas a gente vai descobrindo cada dia mais, né? Lili e Josi, me fala um pouquinho pras meninas, falam pra gente o que vocês são. O que vocês têm atrás disso, que vocês estavam falando sobre filhos, né? Sim. Como que é o trabalho de vocês, o que vocês fazem hoje em dia, tá? Além da academia. Minha rotina é corrida. Muito. Começa cedo, agora com a nova rotina, né? Eu vou começar a academia e sou manicure, tenho 5 filhos. Então é lida você tem diária. 5, eu entendi que era 3. Não. Você falou que quase empatou comigo, eu entendi que era 3. Não, Porque ela tem 4 e gêmeos. eu tenho 5. Você tem 5, achei que era 3. E leva filho para a escola. Eu optei de ir às 5h30, né, na academia, ó, um horário ótimo para mim. Leva filho para a escola, vai trabalhar, volta, pega filho de escola, vai trabalhar de novo. E é uma rotina diária. E a academia, assim, parece que para mim foi, como que eu posso dizer? Me deu mais energia. Mais energia. Não, faz tempo eu cansava, eu vivia só cansada. Meu Deus, não vou aguentar, não sei o quê. Agora não. Ele fala, meu Deus, como que você dá conta? Minhas amigas vê, eu posto, né? Como que você dá conta? Você não sei o quê, você é uma guerreira. Você vai, você leva e faz lanchinho para as crianças e deixa a coisa pronta. E é a vida, né? E a Lili sempre chega na academia animada, com energia lá em cima. Isso é Sempre. muito legal. Sempre. Antes não, que eu tive problemas também, né? Eu fiquei 1 ano doente, tive problema no útero também. Engordei muito, 10 quilos engordei praticamente. Achei que não ia conseguir. Muita gente falava, depois que você tira o útero, você não consegue mais, não consegue emagrecer. Mas só aí engorda. é uma justificativa para as pessoas que não estão tentando. Só engorda, só... Piora, né, o processo, realmente, porque mudou o hormônio e tudo mais. Mas não quer dizer que você não vai conseguir. Eu tive um processo assim de 1 ano lidando, né? Que eu tive anemia primeiro. A anemia foi muito forte, fiquei internada. Tive que fazer transfusão de sangue, né? 4 bolsas. Aí de lá pra cá só engordei. Só engordei. Daí fiquei internada 2 vezes pra fazer a cirurgia. Daí a primeira não deu certo, porque eu sou hipertensa ainda, tem mais essa. E parece que tudo isso na academia está me ajudando. Sim. Tem gente que fala que com o tempo eu vou voltar no médico, né? O doutor, vou ver, talvez eu possa até parar de tomar remédio. Com o exercício, que o doutor falava, né? Tem que fazer exercício físico. E a alimentação mais equilibrada. É que o exercício, ele regula tudo, né? Tudo. Então, ele vai regulando, parte hormonal, tudo. Então, isso faz muita diferença. Então, você é manicure e tem 4 filhos. 5 filhos, 4 é a Jo. Tinha 3, aí tive gêmeos. São 9 filhos na mesa, gente. Olha, a gente não ajudou em nada, Vivi. A gente não ajudou a contribuir aqui. Podia ter 10, tá vendo? Arredondar. Tem a menina de 19, né? Ela me ajuda bastante já. Tem uma menina de 19 já. Legal. Até quer fazer academia junto comigo. Você me falou mesmo que ela quer vir. E, Jo, me conta um pouquinho de você. Como que é a história? A Jo tá há pouco tempo aqui em Sorriso, né? Você veio pra cá. 60 dias. 60 dias. E daí encontrou a academia, né? Encontrei. Me fala um pouquinho sobre você, sobre a vida e tudo mais. Bom, né? Meu nome é Josiane. Tô em Sorriso há 60 dias. Pretendo ficar para sempre. Tá gostando de Sorriso? Muito. Legal. Né? Apesar do pessoal ser um pouco fechado, né? O pessoal é meio, sim. né? E eu já sou meia... Já chego chegando, espalhafatosa. Então é bem complicado, né? Mas, enfim, eu vou me encontrando. Viemos a trabalho, né? Meu esposo veio a trabalho. Eu faço faculdade de psicopedagogia e faço atendimentos online, né? Porque eu faço criação de sites, páginas, enfim.
E aí, o que acontece? Você trabalhar de casa, parece que você não trabalha. Né? Todo mundo tem a impressão que você não trabalha. Então, você tem que dar conta do almoço, você tem que dar conta de tudo. E o pessoal, não, mas você está em casa. Só que quando você trabalha de home office, você Gente, é muito difícil. E executar o trabalho. Para ter o foco é muito mais difícil, né? Porque todas as outras coisas de casa parece que te chamam, né? Quase ninguém, só você entende. Quase ninguém entende que você, não, gente, eu tô no trabalho. Se eu estivesse lá na empresa, você não ia lá falar para eu vir aqui e lavar o que aconteceu ou porque caiu um copo d'água, não foi? Não, a gente montou um escritório em casa. O que a gente fez com o escritório? Destruiu, fez um quarto de hóspede e falou, não, vá na academia, porque em casa não dava. Você não consegue. Tem dia que a gente desce final de semana, sei lá, de noite, no sábado ou no domingo. A gente podia abrir o computador em casa e fazer, mas não. Pega o carro, desce, vai lá pra academia, faz e volta. Acabou. É o cachorro incomodando, é a louça vendo você lá e você olhando pra louça pra lá. Sim. E aí vai, né? E quando você começa a fazer o trabalho, né, vamos supor, né, quem é da programação, que trabalha com computador, você está fazendo download do arquivo, né, o seu pensamento, você tem todo um raciocínio aqui para colocar na tela. Aí você está fazendo download, aí chega o filho, mãe, cadê isso? Já perdeu todo o foco. Pronto, é a mesma coisa que o computador, acabou a energia, não salvou o arquivo, não, já era. Se perdeu. Até você sentar, se voltar e voltar, então é muito difícil. E o que acontece? Eu acabava ficando perdida nesse movimento, fico ainda muito perdida nesse movimento, tipo, perdi meu trabalho, não sei o que eu estava fazendo lá, e tenho a casa, e tenho filho, e tenho um me chamando, e o horário, e o horário, a criança está saindo da escola, eu tenho que buscar, e aí eu fico recorrendo à comida, porque eu tenho esse problema com a compulsão. Então eu busco tudo um conforto na comida. É a sua fuga, né? É minha fuga. Tô estressada, tô cansada, tô exausta. Pra eu dar conta, vou comendo isso aqui. Eu não tô com fome. Eu sei que eu não tô com fome, mas aí eu tô ali, tô comendo. Tá feliz, vai comemorar a comida. E esses beliscos que a gente nem percebe, nossa, engorda de um jeito que vocês não têm ideia. Que é um belisquinho aqui, vou só comer uma barrinha. Vou só comer uma bolachinha. Quando vê no final do dia, deu quase 2.000 calorias só nesses petiscos, assim. Não. E no salão também é a mesma coisa. Vamos fazer vaquinha, vamos comprar salgado, vamos comprar salgadinho, vamos Dá pra comprar uma fruta, né? Uma salada de fruta? Não pensa nisso. Eu não conheço um ambiente que tem 2 mulheres juntas que elas não pedem delivery quase todo dia. Não, lá no salão. Gente, lá na academia é a mesma coisa. Sim. Na outra empresa que eu trabalhava, que também só tinha mulher, era a mesma coisa. Não é que só tinha mulher, mas 90% do quadro era mulher. Era a mesma coisa. Açaí, e aí tinham, por exemplo, no escritório eram 5 pessoas trabalhando. Eu e mais 4 meninas. As 4, quando não era uma, era outra. Era todo dia chegando coisa. Eu falei, gente, não é possível. Desse jeito. Aí e os 2 ambientes que tu trabalhava é academia. E quando a gente não, quando é pior tem ainda. esse entregador que entrega, tem as pessoas que vai vender no salão. É pior ainda pra vocês, verdade. Cuca, esfirra, salgada. A gente ainda não tá no ponto de avenida, né? Ainda não tem muito. Salada de fruta lá no salão. Lá na academia já? Já, mas com doce de leite. Leite condensado. Com leite condensado. Pré-treino. Claro. Tem que ter. Não faz muito sentido. E aí, Jô? Então você tem 4 filhos. Isso, aí eu tenho 4 filhos. Tem a Stephanie de 23, que mora em São Paulo, casada, né? Que é mãe de um filho. Então você já é vovó. Já sou vó. Tem o Pablo, né? Ele aí é formado em TI, porém não tem vocação para o TI. Apesar de não ter pais esportistas, né? Eu nunca fui incentivado ao esporte, pelo contrário, né? Minha infância é bem complicada, então eu nunca tive esse contato com o esporte, com educação física, sempre educação física é aquele negócio que você faz e fica jogada lá na quadra. Joga a bola lá, sim. Fica lá, pronto. Tá? As meninas vão jogar vôlei, os meninos vão jogar futebol. Educação física é assim na escola, né? E aí o meu filho, o Pablo, ele tem um TDAH altíssimo, assim, ele tem um hiperfoco pro esporte, apesar de não ter pais que incentivaram ele a isso. Olha que diferente. É dele, então né? ele já foi pro campeonato brasileiro de vôlei representando no Mato Grosso. Que legal. E aí ele estava lá agora em Saquarema, né, em dezembro, representando o Mato Grosso. Então, assim, ele cobra muito, né? Ele que gostaria, fez TI, conciliado com o ensino médio, né? Porque o pai e a mãe tá ali, é o que tinha também, né? Tipo, que daria, mas ele é totalmente voltado para o esporte, ele estava muito focado em fazer educação física.
Só que aí ele virou e falou assim pra mim, mãe, não é educação física, é fisioterapia. É isso que eu quero trabalhar com reabilitação de pessoas. Aí ele fica lá em casa, vamos se alongar, é assim, ele gosta de massoterapia. Então ele é muito do corpo. E aí vem o Murilo, que fez 13 recentemente, né? Na segunda-feira ele fez 13 anos, e ele é todo do basquete. Então ele é TEA, né, transtorno do espectro autista. E então, assim, só que ele tem um hiperfoco no basquete. Ele gosta muito do basquete, então é meninos comprido, que nem parece filho do pai, mas é filho do pai. A gente põe o DNA. Marido, a gente pede um DNA. É tudo teu filho, apesar de ser maior que tu. Como é que é o do ratinho lá? Sua mãe. É, DNA, né? Nós vamos pro ratinho. Mas assim, e o Gabriel de 6... Aí eu tenho um Gabriel de 6 que também você olha e fala, essa criança tem 10 anos. Cara, né? O meu de 18 calça 48. Uau! Meu Deus. É alto mesmo. Uau! 48. 48. É só por encomenda que a gente consegue comprar sapato. E de basquete a maioria. E a altura Isso, dele? e formato de basquete. E o calçado também, tá né? Quando encontra é só de basquete, né? O Murilo, ele calça 45, tá com 30. Gente, meu Deus. O Gabriel, de 6 anos, calça 35. Meu Deus do céu. O meu Miguel tá Gente, no 33. pesudos. Aí Tem só 9. minha filha, a Estela. Quanto? O Miguel tem 9, tá no 33. Nossa, que diferença. É muita, né? E a A Viane calça Stephanie 40. ficou pequenininha, miudinha, né? Enfim. E os meninos estão aí. E eles são todos voltados para o esporte. Então, assim, na verdade, é eles que trazem a consciência de estar em movimento. Legal. Né? E eu ter chegado a 120 quilos por conta disso, dessa pressão. Quanto mais eu não me expunha na rua, quanto mais eu estava dentro de casa, sem me expor, aquele movimento de ser vítima. Fui abusada na infância, então, vítima. Eu não sou nada porque eu fui abusada na infância. Eu não sou nada porque eu não tive um pai. Porque meu pai, que teria que me proteger, está ali comigo, simplesmente tomou a casa da minha mãe e deixou a esposa com os 2 filhos na rua, né, ao léu. A minha mãe, por um lado, ela tem um lado muito amorosa. A minha mãe é a pessoa que você dá na cara dela e ela te oferece o outro lado. Ela tira a roupa do corpo para servir. Porém, ela descontava, né, inconscientemente em mim toda a frustração por eu ter a semelhança com meu pai. Então era aquela coisa, os traumas dela ela estava jogando para você também, isso, né? A criança não compreendida. E eu sempre muito magrela, chamada de Olivia Palito. Olha só. Muito magrela, muito alta. Então, assim, aí eu fui me escondendo, porque a criança birrenta, porque era a criança que queria chamar a atenção de alguma forma e não sabia como fazer isso. E a minha mãe, apesar de ser todo esse pulso de amor, eu via ela dando amor para todo mundo, para mim era, por que você não nasceu com os olhos verdes do teu irmão? Cara, que culpa eu tenho de não ter olho verde? Zero culpa. Então, era a menina sempre esquecida. A cara do seu pai, o gênio do seu pai. Então, todo mundo... Por causa da raiva que ela tinha do teu pai, você olha só. parecida, né? E todo mundo quer pertencer a um grupo. Todo mundo quer fazer parte de um grupo. Então, já que todo mundo me afirmava o tempo todo que eu era a cópia do meu pai, e meu pai é uma pessoa muito ruim mesmo. Você quis ir contra. Não, eu quis ser igual, porque eu queria pertencer a alguma coisa. Entendi. Então, peraí, se eu sou a cópia do meu pai, então eu vou fazer as coisas que eu sei que me informam que ele faz. Então, com isso, eu provocava a ira da minha mãe. Então, eu era criança rejeitada, criança birrenta, criança que ninguém dava conta. E trazendo para o universo da academia, todo ser humano quer fazer parte de alguma coisa. E foi isso que eu encontrei lá no Viva Hit, né? Estar ali no ambiente, fazendo parte, interagindo. Show. Cara, o primeiro dia foi o dia do meu aniversário, né? Vésperas do aniversário, que elas fizeram a surpresa. Nunca na história da minha vida dando aula, alguma aula experimental foi como você. Foi marcante pra mim. Eu falei pro Enio. Porque ninguém chega lá...
animada, tipo assim, animada até chega, mas eu falo com essa energia de, tipo, gravar no meio da aula, que nem você gravou aquele dia. Marido, Toda não turma sei o já quê. te conhece. Toda turma. Não é só turma, é a academia. A gente gravou no podcast anterior e aí legal. as meninas falaram, nossa, chegou mais uma integrante lá, aquela energia ali em cima. É lá em cima. E é da turma delas. E daí eu achei muito legal. Eu falei pro Enio, eu nunca vi alguém assim numa aula experimental. Aí já parece que já pertence, sabe? Porque é da turma das 4, assim, essa animação, essa energia. Elas, eu não consigo dar aula, a maioria das vezes. Eu não consigo falar, Lili. Sempre nas segundas eu vou às 4. É verdade. Meu Deus. Muito. Com vocês, eu brigo, vocês... Elas não, elas vão... Aí... Cara, eu falei, na aula experimental dela, eu acho que não foi a aula experimental, foi a segunda aula, né? Daquele jeito eu falei, caramba. E daí você falando, né, sobre você se fechar, a diferença, né, de quando você querer se pertencer e se encontrar num grupo, né? Olha que legal. Sim. Isso, né? De você ter a vontade para fazer as coisas. Fala muito pro Enio. Antigamente eu também não conseguia fazer o que eu queria, eu sempre me fechava muito, porque eu tinha medo das pessoas ou me rejeitavam com as coisas de eu ser espalhafatosa, né? Essa loucura que eu sou também. E quando eu encontrei o Enio e o ambiente que eu gosto de dar aula e tudo, e isso permite, é tão bom você conseguir ser quem você é, né? E tipo, tá você num se lugar libertar, que a gente né? se sente bem, né? Sim. Uhum. É melhor ainda. Sim. Isso que eu tava conversando com ela ali, que eu, depois de tudo, né, que daí eu voltei, que eu fiz a cirurgia. Aí eu falei, não, no começo do ano eu vou começar. Quando eu fui me pesar, dia 1º, fui na farmácia. Cirurgia do que ele, só para as meninas saberem? Tirei o útero. Uhum. Aí, que daí que eu comecei a engordar e todo mundo falava que quando tira o útero, por causa dos hormônios, a gente só engorda e não consegue emagrecer. Eu falei, não, eu vou emagrecer. Né? Todo mundo emagrece, né? Não é o útero que... Se eu Nunca engordo, acreditei, mas fiquei com medo, né? Fiquei com medo, mas não acreditei. Se engordou é porque o corpo está funcionando, Daí então eu vou fui emagrecer. na farmácia com a minha irmã, eu falei, 70 quilos. Eu peso 1,5 de altura, né? 1,5, 70 quilos. Minhas roupas não me entravam mais. Nenhuma roupa. E hoje você tá com quanto? 63. Já, 7 depois quilos nesses 3 meses, né? 3 meses, 8 quilos. Muito bom. Nossa, lá a gente se sente em casa, assim, faz amizade, encontra as pessoas, que nem a Lu. A Lu, você conhecia ela anteriormente? Ela era minha cliente já de anos. Aí, como eu ganhei nenê, daí saí do salão, daí parei um tempo de fazer unha, daí voltei a atender as clientes a domicílio. E daí perdi o contato, né? Mas sempre tive ela nas redes sociais. Aí cheguei lá e encontrei ela de novo. Agora elas são as cascas de bala. Elas passam casca de bala. Casca de bala. A Lu é doida. E daí, assim, eu fui na academia normal, né? Nossa, odiei. Parecia que eu... Meu Deus do céu. Parecia que eu era mais uma lá. Ainda mais um extraterrestre. Eu não faço parte desse ambiente. Só tem eu aqui assim. Tá gordinha, né? Me conta aquela essa experiência da esteira que você falou pra mim. Aí eu olha cheguei, isso, né? Jô. Aí eu fui, eu comecei, fui fazer nessa academia, que é mais perto da minha casa, né? Mais prático e tal. Aí fui no primeiro dia, no segundo dia fechei o mês, né? Paguei o mês lá e fui. Aí cheguei um dia lá, eu sempre ia às 6, que daí eu fazia das 6 às 7, né? 5h30, mesmo horário que eu vou lá na Viva. Aí cheguei um pouquinho mais tarde, fui às 9 aquele dia. Fiquei na esteira, fiquei. Daí o instrutor lá no fundo, com outra mulher lá, outras pessoas. E vinha ali perto, pegava uma coisa e eu ali na esteira. Foi fazer mais um pouco, já deu 20 minutos. E ele vinha ali, pegava um peso, levava lá. Falei, será que ele não vai vir aqui falar pra mim o que eu tenho que fazer? Porque 5 dias, mais de 6 anos que eu não malhava mais. Né? Depois que eu engravidei dos gêmeos, eu não fui mais pra academia. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Não sei se eu tenho que fazer braço, perna, quanto de peso. E ele não veio ali. Eu falei, eu não vou, porque ele me viu aqui. E ele não era personal da outra aluna. Era para atender todo mundo. Ele era para atender todo mundo. Aí eu falei, eu vou ficar meia hora na esteira. Se ele não vir, eu vou embora e não volto mais. Fiquei meia hora, passou acho que mais de meia hora, ele não veio. Eu peguei minha garrafinha e fui embora. Nunca mais voltei. Daí comentei com a Jéssica, uma cliente minha que faz lá. Falei, amiga do céu, me senti humilhada lá na academia. Falei, não volto lá nunca mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eu contei para ela.
Ela falou, vai lá onde eu faço, amiga. Lá é legal, não sei o quê. Daí eu falei, será? Tal. Aí eu falei, vou ver. Aí continuei fazendo as caminhadas, né? Que eu sempre faço de manhã, as caminhadas. E cria um bloqueio, você querer em outras academias tentar, por causa disso, né? Porque a sua primeira experiência foi ruim. Você acaba achando que o problema é você. E o meu objetivo Fala, no academia começo, não é que nem pra eu mim. falei pra Vivi, era perder peso, não ganhar massa por enquanto, né? Eu queria perder peso. E daí eu tava lá fazendo aquela esteira, desanimada, nem suava, falava, meu Deus, né? Eu penso que tem que cansar, tem que suar, perder caloria, né? Aí a Jéssica mandou uma mensagem, amiga, eu vou te presentear com 30 dias lá e tal, você vai ver que você vai gostar. Cheguei lá, na primeira semana, primeiro dia já... Assim, no primeiro dia, não, que a gente fica meio assim, né? Mas já vai fazendo amizade. Falei. Faz amizade. Lá você faz amizade com todo mundo, da tua turma. Se você for no outro horário, você vai fazer amizade igual. Que nem quando eu fui já no horário das 4, né? Eu converso com todo mundo, ninguém é metido. Você pode ser... Não ter aquela intimidade que você tem no seu horário. Sim. Mas todo mundo vai conversar com você. Nossa, ou você tem uma... Nas outras academias, eu não sei se as mulheres se acham muito por causa do corpo, sei lá, né? Lógico, tem um corpo bonito, mas nem olha na cara da gente. Tipo, não dá um bom dia, não conversa, assim, parece que é um... Às vezes parece mais que é um desfile de moda, né? Sim. O que a gente escuta muito lá, né? A Viviane tá ali junto com as professoras, com vocês... nas aulas, e eu tô ali junto com a recepção, com o pessoal do comercial, e a gente escuta muito isso, muito. As mulheres não conseguem se encontrar, né? A maioria, não é todo mundo, mas tem uma pequena quantidade que se adapta com esse estilo de academia. Às vezes não necessariamente a academia está errada, depende muito, tem modelos e modelos de academia, né? Sim. Mas às vezes ela entra lá e ela já está com vergonha, porque nós procuramos uma academia quando a gente já está com um problema, né? Então, às vezes vai ser só por saúde. Às vezes não tá entrando uma tá muito acima do peso, ou tá muito magro, bem, enfim, ou o médico falou assim, você tá com um problema que é só atividade física que resolve, então você vai lá, você já tá com algum problema. Aí você vai pensando, fala, poxa, já vai ser chega lá e fica perdida, já parece que eu não faço parte das pessoas que estão aqui, porque elas já estão há muito tempo. Então você já fica mais envergonhado, né? Aí quando você entra, ninguém fala com você. Sim. Ninguém o instrutor que tinha ninguém que te dá suporte. Pelo menos ir ali dar um bom dia, falar, você fica aí 10 minutos, depois você vai lá fazer tal coisa, né? Não. Pelo fica menos perdido, isso, né? não sabe onde que vai, daí ele tá lá em cima das outras pessoas e aí... E aí pra piorar, você fala... Quando ele atende, ele está atendendo aquelas pessoas que parece que eu sou muito diferente delas. E assim, pronto, então o problema sou eu. Eu não sou de ir para academia. Academia pertencer ao grupo. Academia não é para mim. Então a gente escuta muito isso. Tem muita gente que não vai para academia e fala, não, academia não é para mim. Eu já tentei, mas não consigo. E não dá para a gente falar que são todas as empresas que são assim, porque não são. Existem empresas sérias. Existem tipos e tipos de academia. Existem tipos de academia que você vai pagar 100, 120 reais. E é só a gente parar 2 minutinhos e pensar como é que dá para ganhar, porque toda empresa tem o objetivo de crescer, de ganhar dinheiro, de que as pessoas consigam sobreviver daquele negócio, né? Porque é o trabalho dos donos e das pessoas que estão ali. Como é que uma academia que cobra 100, 120 reais consegue ganhar dinheiro? Consegue ganhar dinheiro com um volume de pessoas e tendo um custo baixo, ou seja, economizar em pessoas, economizar em quadro de funcionários, em professores, economizar em tudo. Você investe muito em estruturas bonitas, legais, máquinas boas, volume de máquinas, quantidades, luzes bonitas, mas você economiza do outro lado, cobra pouco para ter muito, mas muito cliente, 3 vezes mais do que uma academia convencional, para que você basicamente alugue o seu espaço. E as pessoas entram e elas vão treinar por si só. E aí depende. Quem já sabe, né? E a gente que não tem gente sabe, que consegue se adaptar, mas a maioria precisa de suporte, precisa de acolhimento, precisa se sentir bem no ambiente. Não tem nada a ver com treino. Né? É igual consultorias, né, Enio? Por exemplo, por que as consultorias online existem hoje? Né? A maioria delas.
porque as academias estão deixando a desejar nos atendimentos. Então, todo mundo que vai contratar, às vezes, ou que entra na academia e tem alguma consultoria, eu sempre falo, aqui você não vai precisar, porque aqui as professoras vão auxiliar vocês. Né? Você tem um treino que funciona, e os professores estão perto de você. E vocês sabem disso, né? Sim. Tem algumas turmas que a gente tá só, mas tem outras turmas que tá só junto com as profs também na Stronger. Por outro lado, existe a consultoria que vai ajudar para um problema específico. Aí sim. Eu tenho um problema muito específico e aí eu vou contratar um profissional que ele é especialista nisso aqui. Sim. Aí ele vai prescrever um treino para você especializado em determinadas coisas. Mas a maioria da consultoria ela só existe porque a academia não oferece um bom serviço. É igual a escola de inglês, né? Por que a gente tem que pagar um curso de inglês? Porque a escola, a gente fica quantos anos lá estudando inglês? Desde o primário até o ensino médio e sai de lá sem saber nada. Só existe escola de inglês porque o ensino básico não ensina a gente. Consultoria, 90% dos casos é a mesma coisa. E aí a gente, às vezes, se encontra em algumas situações lá dentro da própria academia. Sim. E fala assim, você perdeu dinheiro. Porque se você fez isso, contratou uma consultoria para treinar com a gente, não vai resolver. Você vai pagar 2 vezes a mesma coisa. Decide, ou você economiza com a academia, ou você fica aqui e não precisa de consultoria. Né? Então, isso acontece com frequência. Sim. E quem se identifica com aulas, por exemplo, eu sempre gostei de aulas coletivas. Né? Então, veja que nossa musculação é coletiva também. Né? E não tem esses aparelhos tradicionais justamente para sair dessa linha. E quem gosta disso dificilmente se adapta à academia tradicional. Dificilmente. A não ser que seja no mesmo método. Eu não sei se tem ainda, hein? Acho que eu enchi. Mas eu também. Ainda bem que vocês não quiseram. Aí, não tem. Fala vergonha. Oferecendo café pros outros, não tem café. Não tem. A Vivi tomou tudo. Esqueci a linha de raciocínio aí, ó. Aí, ó, o downloader foi interrompido. Quem gosta de aulas em grupo, dificilmente vão gostar de... E assim também, tipo, às vezes quem gosta de academia tradicional dificilmente se encaixa no Viva Hit. Só quem realmente tá meio perdido ali. Gosto. Por exemplo, tu não gosta, tava perdido ali na academia, nunca né? gostei de academia. Nunca. Eu sou ao contrário. Eu não gosto de nenhuma das duas coisas, mas precisa. Sim. E eu não gosto de fazer aula em grupo. Mas assim, em qual outra academia a Josi Mesquita chegaria como chegou no Viva Hit? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Você chegou no Viva Hit? Lili, fala, Josi, vai. Como que você chegando? Parecia que ela chegou em Salvador, no bloco de carnaval. Sim. Passou lá na frente. Aí eu fui contar pra ela. Gente, né, ela que veio eu na emagreci turma das 50 4 quilos. e na minha aula eu falei, não, gente, tinha estou que ser. abençoada hoje. Aí as meninas, vamos, prof, a aula. Eu falei, calma, que chegou eu. Aham. Lógico que eu vou reabrir a capa da Playboy, depois do Viva Hit. Né? A Playboy foi extinta, mas eu vou reinaugurar. depois Muito do Viva bem. Hit. Cara, aham. Entendeu? E aí eu cheguei chegando, né? Porque é aquela forma, se a gente chega muito tímida, aí a gente... Então, se você já se joga no movimento, você fala, gente, já foi, já quebrei o gelo, já pertenço a esse, movimento que eu faço. Então, às vezes, pode acontecer aquela coisa do 8 ou 80. Tem muitas pessoas que vão se identificar, legal, mas tem muita gente que vão, cara, que coisa mais... E vai... Estranha. Né, estranha, não gostei dessa menina, ela tá se achando. Então, tem muito isso. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a aceitação por ser assim, eu também tenho uma rejeição por ser como eu sou. Mas eu prefiro chegar chegando, ser quem eu sou, porque a pessoa já sabe, não gostei, já não vou chegar muito perto. Gostei mais. Não é minha... Mas lá na academia acho que todo mundo, né? Assim, mas eu tenho ideia, a turma das 4. Eu olhei, porque daí, a hora que você fez isso, eu fiz assim, ó. Porque eu tava corrigindo. Aí eu só fiz assim, ó. Não, pô. Eu falei, uau! Eu já tinha Aí as meninas fez a mesma reação, todo mundo olhou assim, porque Eu já tinha participado da aula pela manhã. Elas né, pediram, quem que é? Então eu falei, aula experimental. Elas, quer? Não, pensa, tinha tudo pra dar errado naquele dia, porque eu tinha conversado com as meninas na quinta-feira. E tu caiu de bike depois. Foi. Aí eu tinha conversado com as meninas na quinta. Eu falei, olha, se meu carro sair da oficina,
eu vou na sexta fazer aula experimental. Por quê? É aquele negócio, eu já tinha um bloqueio de academia. Porque você chega, você fica pelos cantos, o que eu faço, como é que eu mexo esse aparelho, como é que eu... E eu subo aonde peso aqui que agora, arruma. né? Aonde que eu vou subir nesses aparelhos? E tira peso e não põe peso. E o que eu faço nesse aparelho? Sim. Aí você olha, tem uma toda gostosona, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? E aí, o que você vira pro instrutor e fala? Olha, toda humilde, assim, você fala assim, olha, querido... Eu estou aqui para emagrecer, eu não quero ficar toda musculosa como aquela moça. Cara, como se fosse fácil. Como se fosse fácil. Exatamente. E na maioria das vezes é como se a gente fosse conseguir. Né? Porque a gente fala assim... A prepotência. Você fala, não, olha, eu estou aqui só, mas não quero ficar igual aquela amiga ali, não. Aí deu na sexta-feira de você ir. Sabe quando a gente olha o bodybuilder, o fisiculturista, e fala assim, viu... Eu não gosto de ficar assim. Eu falo, não, amigão, você não vai ficar. Mesmo que você queira, você não vai ficar assim. Esse cara tá 30 anos, vem todo dia aqui, 1h30, ele fica aqui treinando. E com umas coisinhas a mais também, né? Não come uma vírgula fora da dieta, você não vai conseguir. Meu gêmeo, olha, Não, e aí a gente chega com essa ficar igual o arrogância. tio Lourenço, que o meu irmão é bem Que é bombado. forte. Aí eles fazem, aí aquele dia que eles foram na academia, mãe, eu já emagreci 1 quilo, eu já tô quase igual o tio Lourenço. Não, a gente chega nessa prepotência. Peraí, que eu não vou me rebaixar aqui nessa academia, não, gente. Eu não vou ficar assim porque eu não quero. Eu quero só, meu quero- objetivo é perder peso. E aí você vai tipo assim, se sentindo pequeno, e aí você vai se limitando muito a ficar só na esteira, ninguém te dá atenção. Aí você fala, a esteira, você apertar o botão. Aí de vez em quando você dá uns trotezinhos, aí você... Não, deixa eu abaixar isso aqui, porque não tá dando muito certo. E você fica muito tempo só esteira, ou bicicleta, porque é os aparelhos que... Se for pra mim na academia fazer esteira, ou faço caminhada na na Blumenau, verdade, que tô no Na verdade, ar livre, a vendo esteira, mais a gostoso. bicicleta, aí o simulador de escada, são máquinas que o professor preguiçoso, que não quer te ajudar, ou não quer prescrever um treino para você, de maneira decente, te acompanhar, manda você para lá para ele ganhar tempo. Porque quando você tá lá, ele não precisa ficar lá. Pois é, aí eu tenho muitas Então, quanto mais amigas- gente ele mandar para a esteira, melhor para ele. Na verdade, isso é preguiça do professor. É igual aquecimento na esteira. Vai treinar braço, vai aquecer na esteira. Qual o sentido, gente? Nossa. Eu tenho muitas amigas Também é, fisioterapeutas. E elas sempre falaram, Josi, o seu problema é, vamos pro Pilates. Por quê? O Pilates, você vai aprender, aí depois você se joga na academia sozinha. Não tem como. Como é que você vai pro Pilates? Que tem que ter silêncio, Josi. Né? Não, eu não dou conta do silêncio. Já Não tem como. A Lili também não. O seu lugar é área coletiva, não tem no como. coletivo Eu postei o vídeo do puxando pneu, até minha tia. Ah, eu vi, eu acho que o Eninho repostou. Guria, aquele pneu lá, quantos quilos que Você fez também ontem, né? Ontem eu fiz pneu. Falei, tia, eu postei, porque o povo só vê as pingas que eu bebo, os tombos que eu levo, ninguém vê. E Como no- que emagreceu? Aquele pesadão é 60 Que sei quilos. No Viva Hits, eu encontrei meio que isso. Entre aspas, eu tô leiga aqui falando, mas tem aquela atenção do Pilates. Espera aí, eu tô aqui te corrigindo a postura, é assim que faz, né? Então, eu tô aprendendo como o meu corpo funciona. E o primeiro mês, eu acredito que realmente é para isso. Eu acho que o primeiro mês, a gente chegar com ansiedade, eu vou perder peso aqui no primeiro mês? Pode acontecer. Mas não é o objetivo principal, né? Eu perdi no primeiro aprender mês. 3 quilos, né? Como Por aí, quase o corpo 3. funciona, a forma correta de fazer os exercícios. É construir a base do prédio, né? Isso. Aí depois você vai colocando os andares em cima dele. E aí o que eu achei bacana, né? Voltando. Na quinta-feira eu falei pra moça que tava falando comigo, eu não lembro o nome dela. Scariane. Ai, não lembro. E aí conversei com ela e mandei umas fotos. Falei, amiga, eu Oi, pesava Jéssica. 120 quilos. Aí depois eu chego na sexta-feira e descubro que... Falei, pelo amor de Deus, eu mandei uma foto toda maravilhosa, cheia de pelanca. Porque, amiga, eu fiquei parecendo... Sabe aqueles cachorro bulldog? Eu falei, Josi. Depois de perder 50 quilos. Sim. Como assim? Eu falei, Josi, fica Ela tranquilo, eu vai- não fico olhando as fotos, não. Ah, você ficou com medo de eu olhar as fotos? Por que eu vi? Quando eu cheguei no Instagram, porque como que eu descobri o Viva Hit? Foi uma propaganda do Instagram. Eu acho que um impulsionamento apareceu na minha timeline. E eu vi ela, eu vi a Vivi. Aí eu peguei e falei assim... E aí eu comecei a criar todos os vídeos do Viva Hit. Eu falei, nossa, cara, esse negócio aqui parece muito legal. Né? E a gente posta bastante sobre as aulas, né? E eu falava assim, bom, eu vou chegar lá... Era ela. Aham.
E eu cheguei lá e encontrei ele. Aí eu falei, caraca, eu mandei uma foto parecendo um bulldog velho. Mas nem chegou até a mim essa foto, pra você ter ideia. Eu nem vi essa foto. Vou te mostrar. Nem chegou, foi só com a Jéssica mesmo. Gente, era muito bulldog. Muito bulldog. Muito. Quanto 50 tempo? quilos, 2 anos e meio. A Jo, ela fez bariátrica, né? Você fez Fiz. Nesse processo de emagrecimento dela, ela fez. E na quinta, né? E voltando, né, pessoal? Na quinta-feira, eu conversei com ela e falei, se meu carro ficar pronto, eu vou. Meu carro não ficou pronto, mas eu acho que ela é muito maravilhosa. E no final do dia, à noitinha, ela mandou, desculpa o horário, mas e aí, você vai vir dar aula experimental? Eu posso deixar seu nome aqui? Falei, cara, ela foi muito atenciosa. Eu vou dar um jeito de ir nessa aula mesmo sem carro. Coloquei no GPS, porque eu cheguei aqui há pouco tempo, eu não tenho muita noção ainda. Coloquei no GPS e o meu filho foi de Uber trabalhar, a bicicleta dele ficou. Só que o problema lá em casa dos homens é que eles não dão manutenção no veículo deles. Nem meu marido não dá manutenção no carro. Meu filho não dá manutenção na bike. Fui toda linda e bela e eu tagarelo demais no Instagram e gravei vários vídeos. Fui pra aula. Na volta, estou eu voltando linda e bela. Gente, a academia é top. Você fez aula com a Dani, né? No Stronger primeiro, né? É muito interessante a metodologia deles, né? Porque todo mundo tá ali junto, a gente vai usar o corpo. Então, assim, eu gosto muito de movimento, eu gosto da arte, eu gosto da criatividade, né? Psicopedagoga. Então, eu gosto de tudo que envolve criatividade. Eu falei, gente, eu amei aquilo, tô apaixonada. Eu sei que tem hora que a paixão dá uma diminuída, mas aí a gente faz... Na TPM, por exemplo, igual eu tô de TPM ainda e quero comer um chocolate toda hora. Aí eu lembro, gente, eu fui lá, não posso. E aí, na volta, eu caí de bicicleta. Caramba. Mas não desanimou. Não desanimei. 4 horas eu tava lá. Não, ela veio 4 horas com o braço sangrando, de cheio de protetor. Eu falei, menina, que tanto protetor. Tô muito protetor, porque o sol tava rachando, meu Deus do céu. Por isso que você fez o vídeo e falou com o marido. Foi Aí, esse. no meio da aula, tinha aula da prancha. Gente, era sexta-feira, meu marido viaja a semana inteira. Ele chega sexta-feira. O que ele espera na sexta-feira? Ele encontrar uma esposa, com aquela lingerie maravilhosa, né? E não uma esposa estrupiada. Aí eu já tinha feito musculação. Toda travada de ter feito a primeira aula. Toda dolorida. Mas você foi até no funcional. Foi? No funcional de bike, amiga. Porque No o primeiro carro não dia ficou parada. pronto. Doida, né? Primeiro dia. Tudo pra dar errado pra não ir. Aí eu chego... Desistir da vida. Tudo pra desistir. Eu falei, não desisto. O universo está me... Por quê? Tem a Jezabel na minha vida, que eu vou contar pra vocês. Tem a Jezabel na minha vida. E essa situação se refere muito a Jezabel. Peraí, se você tá me impulsionando a fazer, eu não vou me esconder como Elias fez, não, filha. Vem aqui que eu vou te encarar. Chamei pro embate. Lá no meio da aula da musculação, vamos fazer o quê? Prancha. Tá lá, não. Vamos fazer prancha. Aí eu lá na prancha, de repente eu levanto da prancha e falei assim, miga, me desculpa, como que eu vou fazer uma prancha no marido hoje? Arrebentado da bike, toda dolorida. Se eu vou tomar uma analgésica, eu vou capotar, não vai ter prancha no marido hoje. Eu preciso avisar ele, comunicar, né? Porque ele vê todos os meus stories, né? Porque ele é meu fã, ele vê tudo. Né? Vocês ficam pulando os meus stories, mas ele não pula. Ai, ó, viu? Tem Não que cuidar, né? Pelo amor de Deus, maridos, incentivam suas esposas. E aí eu falei, vou gravar um story contando pra ele, amor, bebê, hoje não tem prancha em você, bebê. O Viva Hit acabou comigo. Aí foi nessa hora que todo mundo ficou tipo, oi? Muito legal. Não, e tava tocando uma música. Isso no meio da aula. No meio da aula. Foi no meio da aula. Foi, tava na playlist da música dos anos 2000 lá. Que era, Isso, a vovó, né? era tipo, não, era, sei lá, na boca da garrafinha lá, essas músicas assim. Foi, ritmo de carnaval, tá? É, isso mesmo, bem legal. Cara, e Lili, me fala de você, as experiências lá na academia, assim. A Lili também, no começo. A Lili é bem diferente. A Lili chegou muito fechadinha, hoje já é muito diferente, Sim, né? Desanimada, porque, que nem eu falei, tava muito gorda, né? A gente, lá nos bastidores, a gente trabalha muito isso com o time, de Aí- que... Pode falar. Aí a gente, como eu vou só no horário, a gente acaba fazendo amizade com a turma toda, Aham. né? Daí a gente já se sente em casa. Aí tem a Lu, né, que é minha casca de barro. E eu, Tá sempre, doente, e minha amiga. eu sempre falo assim,
sempre peço vocês porque faltaram, mas se torna tão interessante que as próprias alunas, nossa, quando tô vendo aquela fulana tem um tempinho, o que aconteceu, sabe? As próprias alunas perguntam assim das outras. Domingo. Você tem que ir também. Ela foi num sábado. No sábado eu fiz funcional, no sábado, na sexta. Aí eu fiz funcional, no sábado de manhã eu já fiz funcional e em seguida fui pra musculação. Foi pra musculação. No segundo dia. Fez 4 horas em 2 dias. Eu só não vou no sábado por causa do horário mesmo, senão eu ia. Por causa do Mas trabalho, eu faço né? caminhada e marco a Viva Hit. A gente conversa muito Faço. com a equipe nos bastidores lá sobre isso. Nós percebemos e parece ser uma verdade quando a gente conversa com vocês, de que não é o treino em si. O treino ele tem que ser eficiente, animado, mas vocês vão lá, justamente vocês têm vontade de voltar por conta de outras coisas que são além do treino, por conta das amizades, por conta do ambiente, porque é um lugar onde você vai e literalmente esquece do que tem lá fora. E você não pode ir lá para se estressar. Né? Se você for lá e a academia ser um problema, se você tiver que sair arrastado e falar, nossa, hoje eu não tô afim, eu não quero. É claro que vai acontecer em algum momento esse dia, mas a maioria tem que ser um lugar onde você sente falta. Se você não for, né? Aquela vontade de, poxa, eu vou tirar férias. Tirei férias, é maravilhoso tirar férias, mas nossa, assim como você tem vontade de voltar para sua casa, fala, nossa, que vontade que eu tô de voltar para a academia, de ver as meninas, de sentar ali, de tomar um café. Que vontade de ter esse momento do dia. Assim, desde que eu comecei, eu nunca fiquei sem vontade de ir. Legal. Eu até tinha uma pergunta aqui pedindo se vocês já tiveram essa vontade de desistir. Não, sempre no sábado, que é o dia que eu não vou. A gente trabalha muito para que isso aconteça. Eu sinto falta. Não só, sem se preocupar só com o treino, só com a parte técnica, isso é a base, isso é importante, né? Tem que ter resultado, vocês têm que ter um treino legal. Mas as outras coisas são muito importantes. Por isso que a academia é diferente. Mas tem resultado. Eu senti até um músculo do meu pescoço, gente. O que é isso? Eu nunca tinha sentido. Aqui, porque a gente faz os alongamentos, tudo. E aí, no sábado, quando, né? Eu tinha feito 4 aulas, sexta e sábado. Gente, aí eu comecei na sexta. No sábado à tarde, eu já tinha feito 4 aulas. Você treinou 7 dias, está matriculado e faz 30 treinos. 30 treinos. Gente, a prova tá. Quando a gente acha... A gente acha o grupo. Eu tô doida de domingo ainda, né? Que eu fiz domingo, eu e a Lu. Você começa a pensar, né? Tá dando bíceps, da onde tá dando bíceps? Aí você fica, não, mas foi só na semana passada. O braço começa as pernas, que hoje foi pra matar. Mas essa dor que vocês sentem, ela não é tão forte quanto a aula primeira hospital. Não. Você sentiu dor muscular? Não, amiga, não dá pra deduzir se foi dom. Aí você tomou relaxante também, né? Aí eu tomei relaxante. Então inibiu um pouco. E é assim, ó, a aula experimental, eu sempre falo, ela é dolorosa. Porque o corpo não tá acostumado àquele movimento. É igual você não tá limpando a casa, de repente vai começar a fazer uma faxinona. No outro dia vai doer, cara. A primeira semana é mais difícil. Coisa. Não tem muito prazer na Depois primeira semana. Depois vai doer, mas não dói como a aula experimental. Pra mim... A primeira semana não tem muito prazer. Pra mim é sempre como se fosse a primeira vez. Meu Deus do céu, para levantar. Tinha que pensar 2 vezes para levantar da minha cadeira. Sentar de novo, porque a cadeira da manicure, eu sou manicure, é mais baixinha, né? Ai, Jesus do céu. Mas aí quando dói. Meu gato, pega meu tênis para mim, pelo menos, pra eu precisar. Você que levanta junto comigo. Todo dia você quer carregar as coisas, pega hoje. Levantei uma criança para pegar meu tênis, aí o tênis ficou lá na sala, eu tava lá na cozinha tomando café. Que ódio. E os primeiros 30 dias é um momento de adaptação, é um momento onde você precisa se sentir bem ir para aquele lugar, você precisa gostar das pessoas que estão ali em volta, você precisa gostar de fazer aquilo. Sim. É como você se sente, igual né? no local de trabalho, né? É o que vai fazer você ficar por muito tempo. Tudo, né? Os primeiros 30 dias você conheceu. É o que vai fazer você ficar por muito tempo. Recentemente. Já era. É a experiência. Não renova. Recentemente a gente. Tá acabando, já quero fechar o Viva Total. Né? Tu fez o plano de 3, né? 3, né? Recentemente nós fizemos uma publicação sobre isso. Muita gente tem dificuldade em aonde eu me matriculo, aonde eu fico. E não tem nada a ver com Viva Hit. É o último vídeo, né, de anúncio. Mas é assim. Quando você vai fazer aula experimental, avaliar só apenas a academia, né, o que você está vendo, o que você vê,
é importante, mas não é o principal. É como é que você se sente ali. Então, as pessoas que estão dentro daquela academia, elas seriam suas amigas? Elas frequentariam a sua casa? Elas iriam num jantar com você? Você iria consegue se imaginar numa festa com essas pessoas? Não consigo. Preocupante, né? Porque você vai ter que ficar muito tempo indo naquele lugar todo santo dia. Ou 3 vezes por semana. Você vai conviver com aquelas pessoas. Se você não consegue se imaginar convivendo com aquelas pessoas, é um grande sinal de que talvez você desista da academia em breve. Segundo, você se sentiu acolhida, você se sentiu bem ali. Quando você chegou, as pessoas que trabalham ali te receberam bem, né? Como se estivesse recebendo você na sua casa? Não, me senti abandonada, me senti sozinha. Isso que aconteceu comigo. Não interessa quanto custa, pode custar R$10. Você vai pagar o resto da sua vida e nunca vai ficar faltando. Ou você vai desistir. Não adianta ser bonita. Aquilo. Eu paguei 180. O que você pode melhor perder um mês do que ficar indo num lugar. Você pode casar com a Gisele Bündchen ou com o Brad Pitt. Daqui um ano, ele não é tão bonito quanto era antes. Resultado. Então, não vai adiantar ser apenas bonito. É mais como você se sente do que o que você está vendo. Então, esse é um ponto. E não tem nada a ver. O Viva Hit não é para todo mundo. Pelo contrário, o Viva Hit é para um grupo bem específico de pessoas, né, e de mulheres. Não adianta. Se você chegou lá, você tem 18 anos, você adora a academia, você está numa vibe diferente, você quer conhecer gente nova e... Não vai para o Viva Hit. Tem uma grande chance de você não ficar por muito tempo lá. Você vai ficar 3, 4 meses. Agora, se você tem 18, 19 anos, mas você se encaixa nesse perfil que nós estamos falando, aí sim. Então, não tem muito a ver com a questão de quanto custa a mensalidade, não tem muito a ver com essa é uma academia que ela é bonita. Tudo isso ajuda. Você tem que colocar na balança, mas não é o principal. Se você vai só por isso, vai ficar 2, 3 meses na academia e você vai sair. Seja no Viva Hit ou seja em outro lugar. Às vezes você vai lá e já teve gente que foi lá e fala assim, aqui é a mulherada mais velha, né? Eu lembro que era uma menina novinha. É a mulherada mais velha, mais né? Mãe, né? A nossa comunicação é essa para mães e mulheres acima de 30, 35 anos. Ela chegou, nunca tinha feito academia, já tinha o corpinho todo bonitinho e não sei o quê, e tal. E... Ela pensou Aí eu falei, coisa. Eu vou ser sincero, você não vai gostar. Você vai se matricular e daqui 3 meses você vai sair, porque não é um ambiente para você. Você vai se adaptar com academia convencional. Você quer... naturalmente parece que você quer uma vibe diferente, você quer conhecer pessoas diferentes, galera da sua idade. Não é para cá que você tem que vir. A gente atende outro público. E eu não vou te enganar só para você se matricular. Daqui 3 meses você vai sair. Né? Aí você vai ficar chateada porque você fechou o plano de 1 ano e vai sair antes. E você tem que pagar para sair porque você combinou um prazo diferente comigo. Então não entra. É melhor você não entrar. E na academia convencional é a mesma coisa. Né? Não dá para escolher academia só porque você está vendo. Como é que você se sente. Tem dúvida. Se você pedir e não der, paga diária por 1 semana. Se você ainda não tem dúvida. É melhor do que você escolher o lugar errado. Uhum. E a gente vê muita mulher com trauma chegando lá. Fala, nossa, eu fui desrespeitada, eu fui humilhada, eu me senti isso, eu me senti aquilo. A gente tem um público muito grande que eu acho legal, que a gente pega pessoas que nunca treinaram. Nunca fizeram exercício. Nossa, eu adoro isso. Acho muito legal. Às vezes com 40, 50. E daí, tipo, não tem vontade de ir para uma academia normal depois que conhece o Viva, sabe? Não tem vontade. E também, em contrapartida, pega essas pessoas que tiveram essas experiências ruins, né? Esses traumas. Sempre eu passava lá na frente da Viva Hit. Sempre eu via, né? E foi a Jéssica que indicou. E até perguntar, o que fizeram vocês entrarem na academia? Porque provavelmente você logo conheceu no Instagram que veio. Você já ouviu falar, mas você já qual que era o receio? Por que você não tinha pensado antes de entrar? E qual que é a experiência depois que você escolheu? E lá? Do Viva Hit. A Jéssica, não sei, eu não cheguei a perguntar nunca pra ela, tinha pensado, né? Nunca passou na cabeça de vir pro Viva. Eu passava lá, via, assim, mas não sei se eu estava desanimada e também estava naquele processo de passar, daí fiz a cirurgia, tinha que esperar aquele tempo, né? Que não podia voltar, né? O doutor liberou só depois de 4, 5 meses para começar a fazer alguma coisa. E daí aconteceu isso. Daí eu falei, vou ir mais perto de casa, mais rápido, né? Achei que ia ser... E foi uma... Não, daí eu comentei com a Jéssica, né? Que eu falei, amiga,
me senti humilhada lá naquela academia. O que aconteceu? Aí eu contei pra ela. E a Jéssica tinha pouco tempo também começado, acho que uns 2 meses, né? E ela já tá super fina. Ela emagreceu bastante também. Ela era super E Jô, e você? Qual que é o teu histórico? Você falou que não treinava. Teu histórico de exercício. Você nunca treinou? Já fui pra academia. Qual a sua experiência? Frequentar a academia e treinar tem Entendi. É diferente. Um espaço ali, né? Uhum. E o que acontecia nas academias? A última que eu tentei, que foi na cidade que eu estava, o meu instrutor, ele meio que tinha uns deboches. Eu acho que é isso, aquele negócio, aquelas piadinhas, porque a mulher não dá conta de pegar o peso, ou porque não está fazendo o agachamento correto. O que pezinho é esse? Aí tem essas conversinhas. E por eu ter sofrido abuso na infância, hoje já elaborado, enfim, é uma coisa que eu tenho um trauma. Por isso que eu falei pra você, nossa, mas um homem, porque já não é o meu perfil, sabe assim? Eu gosto de estar no meio das meninas, não gosto de meninas, mas eu gosto de estar no meio das meninas. Das amigas, das pra colegas. Conviver, enfim. E a academia, a maioria instrutor, é homem. Você não encontra esses... É difícil mesmo. Mulheres são... E quando você pega uma instrutora mulher também, aí ela também já tá naquela vibe que ela é toda, e aí ela... Peraí que eu tenho que fazer dessa aluna, dar o resultado para ela ser a minha propaganda, alguma coisa assim. E acaba trazendo aquelas piadinhas, né? Exigindo além do ponto, né? E aí você acaba se lesionando, já aconteceu de lesionar o joelho, e eu tá com a academia paga e com o joelho lesionado. Tipo, comecei com fazer errado, muito peso, né? É aquela cobrança, calma aí, que é aquela coisa, peraí, os primeiros 30 dias você vai conhecer... vai aprender os movimentos, né? Eu vou estar aqui para corrigir tua postura. E não. E nas academias te jogam lá, eu quero que você dê o resultado. Ou você paga um personal, ou você faz do seu jeito, se machuca E mesmo pagando o personal, você tem aquelas piadinhas, né? Para nós, para esse público aqui, que não tem... Público de mãe. Que não cresceu dentro de uma atividade física, que é muito tem uma difícil resistência de atividade física. Então, ter esse lado, esse jogo de cintura, peraí, é um adulto, parece que tá fazendo uma birrinha, né? Porque, em tese, às vezes, a gente também faz birra. Sim. E aí a gente chega na academia, de corpo mole. Aí você chega naquela vibe do HIIT, você tá com o corpo mole, você vai junto, você entra no ritmo e vai. E na academia normal fica assim, mas tá fazendo birrinha? Mas você não é criança. Aí, e começa com esse pezinho, porque só isso. Fala, meu amigo, você tá há 20 anos. Você só vive isso. A minha vida não é isso aqui. A minha vida é outra coisa. Eu venho aqui 3 vezes por semana, só 1 hora. Pelo amor de Deus, não me exija que eu seja igual a você. E eu falo que... vivo, a gente encontra isso. Além de encontrar... Imagina você colocando ele na frente do computador para fazer programação com você. Fala assim, é difícil, para de moleza. Vai lá, faz aí. Põe cria. essa página funcionar. Não tem como. Isso. A gente, nos treinamentos com as profs, eu sempre falo isso. Tem gente que não aumenta o peso por sem vergonhice. E eu falo pra ela, vocês têm que estimular, tem que trocar. Mas entender, a partir do momento que ela realmente não tá conseguindo, entender e falar assim, não, beleza, vamos reduzir. Não ficar, não, você vai, para, sabe? Nessa loucura. 3, né? Mas aí a gente não deixa. Lili, você consegue 5, tá? Pode pegar. Então é esse estímulo, né? Não nesse estímulo de... entrar numa dor. É ter a sensibilidade quando você pode um pouquinho mais, e às vezes você está bloqueada porque você pode realmente mais, e às vezes fala, não, calma, vai com calma, não precisa forçar, diminui um pouquinho e segue, né? A professora tem que ter essa sensibilidade, porque tem dia que é birra, sim, mas às vezes a professora tem que entender que é birra que você não está bem, você só precisa ir ali para sair melhor do que você entrou. Não tem nada a ver com peso, né? E a professora tem que ter essa sensibilidade, porque senão ela vai irritar vocês. É aquele acolhimento. De entender o ser humano como um ser integral. Se a cabeça dele tá bem, o corpo também não vai estar. E a gente vai, que nem no domingo. Eu vou todo domingo, porque eu me sinto bem, eu fico leve, parece que eu fico outra pessoa. O domingo eu acho mais tranquilo. Pelo menos pra mim, assim, eu falo que domingo fica bom, né, Lili? O telefone não toca, você consegue dar mais atenção, assim, eu falo, né? Sair de lá, ir lá na Cia do Café, tomar um cafezinho. Nossa, bom, né? Comer um ovinho mexido. Comer uma torta. Com bacon. Calabresa. Mas foi, né? Mas foi na academia.
É loucura a gente achar que a gente tem que fazer 100% certo de alimentação, de dieta, porque comer é um dos maiores prazeres que a gente tem. E se a gente ficar se privando, vai chegar uma hora que a gente vai... O que você fez para você emagrecer? Eu como de tudo. Eu como macarrão, eu como arroz. Cortei bastante a quantidade, mas eu como. Consciente, né? Mas come. Consciente. Tipo, como que eu faço um bolo lá em casa para as crianças. Eu como um pedacinho, não como a metade do bolo. E é ser consciente na hora de comer. É ser consciente. Eu adoro... Nós temos o mesmo problema. A gente adora comer. A gente gosta muito. É um dos prazeres, é o nosso hobby, é comer. Né? E o que a gente faz? É reunir as pessoas para comer. É reunir a família para comer. É a comemoração. O que a gente vai fazer? E o ponto principal é sempre comida. Comer. Só que se a gente... O meu problema é a cerveja. Bebia muito. Tipo, saía do salão no sábado. Vamos lá no Cimarelli tomar 2 chopp. Desses 2 chopp, era 8, 10 caneca, desse tamanho. Se você tiver a consciência, você não faz isso. Assim, são 2 chopps. Assim, já deu. 2 chopps é o quê? Já dá 600 ml, 700 ml. Aí agora eles nem me chamam mais. Que eu pego, saio dia de sexta-feira e sábado era sagrado. Mas daí, começa a... Eu falo que é selecionar as amizades, né? Você começa a tomar, começa a assumir, né? Sim. Algumas o pessoas, seu meio né? de influência já passa a ser outro, nem me né? chamam mais, que sabe que eu não tô indo. Aí, tipo, domingo retrasado, foi aniversário da minha filha, tomei cerveja. Mas aí já, domingo passado, já não tomei nada. Antes eu bebia 2, 3 vezes por semana. Pegava, ia lá, e não pegava tem jeito, se a sua vibe agora é se cuidar mais, não adianta você querer estar muito próximo de pessoas que não se cuidam. Sim. Porque você vai entrar Você vai mudar de direção. Meu irmão tá adorando. Meu irmão não bebe. Ele também é bem, né? E ele tá... Agora, se o seu meio for as pessoas que estão tentando se cuidar, você vai se cuidar cada vez mais. Você vai começar a ser influenciado por essas pessoas. E a gente que veio de lugares que são como são, eu sou de Itaquera, você morava e estava lá em Osasco, que também não é grandes coisas, né? A maioria, né? A maioria não é grandes coisas. As influências são muito mais voltadas para a parte negativa do que positiva. E para tudo, né? Para trabalho, para família, para estudo, para droga, para porcaria. É tudo voltado para a maior influência para isso. Né? Os meus amigos de onde eu nasci, ou eles se envolveram com droga e depois crime, ou tem um monte de filho muito cedo. Né? Ter 4 ou 5 filhos, nenhum problema. Agora, com um monte de problema familiar, não. Mas, você mal consegue se sustentar? Aí com 18 anos, eu tinha amigo com 3 filhos com 18 anos. Falei, meu amigo. A minha primeira gravidez aconteceu aos 16 anos. Por quê? Porque tudo isso influencia o ambiente. E o que acontece? Conforme eu fui engordando, tive a minha filha com 16. Conforme eu fui engordando, qual era o movimento? Tanto é que os meus filhos têm 6 anos de diferença um para o outro. Olha. Então, conforme eu ia engordando, aí meu filho vai chegando 5, 6 anos, qual é a desculpa que eu vou dar agora para não sair de casa? Então, isso é tudo inconsciente. Né? Hoje eu trabalho muito mindfulness. Por quê? É você estar consciente do momento, é você viver esse momento, é saber... Então, o que acontece? Hoje eu, Josiane, teria 4 filhos? Não. Me arrependo dos meus 4 filhos? Óbvio que não. Mas, assim, trazendo a consciência, por que eu me escondia tanto? Por que eu me isolava tanto? Então, eu me permiti, porque ninguém engravida. Eu saí ali na rua, trupiquei no negócio e engravidei, né? Não tem como. Não pode ter trupicado. Alguém me salvou, me apaixonei e engravidei. Foi um acidente, sim. Meu marido me atropelou. Então, assim, falando de fato, aqui hoje nós temos muita informação. Falar que engravidou por acidente não cabe. Então, eu me permiti engravidar por quê? Meu filho está com 5, 6 anos, ele vai para a escola, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu, daquele tamanho todo, não querendo existir para fora, me permiti engravidar de novo. Porque você era mais gorda, você não queria sair dentro de casa?
Não, eu não queria me colocar à prova. Eu não queria aceitar a rejeição, que é aquilo que eu falei pra você. Eu chego, ou eu sou muito 8 ou 80, porque ou as pessoas vão gostar ou não. Então eu me com medo da rejeição por ter sido rejeitada pelo meu pai, de ter tentado buscar esse amor nesse pai que nunca quis, né, enfim. E a minha mãe também, apesar da minha mãe, eu ver minha mãe dando amor pra todo mundo, sendo aquela pessoa incrível, porque minha mãe é a pessoa mais incrível que eu conheço na face da terra. Que foi pra plantação de café, pra sustentar os 2 filhos e tal, mas ela não me retribuía isso. Ela jogava toda aquela frustração em mim. Então, o medo de estar lá fora e ser rejeitada fazia com que, se eu tiver mais um filho aqui, eu vou ter mais uma desculpa. Ninguém vai ficar me cobrando o porquê não trabalhar, o porquê não estar existindo lá fora. Porque a gente protege a gestação, Ficar as mais gestantes, em casa, fala né? não. A gente acaba tendo que fazer isso, né? Coloca dentro de uma bolha, não, mais ninguém em mexe casa. com Essa é ela, uma ela está escolha que eu tenho gestante, medo. né? Então, ali... Não, mas tudo... Mas você não depende, vai trabalhar? né? Não. Você não vai fazer alguma coisa? Não, acabei de ter neném. Calma que eu vou amamentar aqui e o peso vai embora. E o peso só subindo. E eu só comendo. Por quê? Porque eu sou desse movimento. Eu quero estar lá fora, eu quero estar existindo. Mas eu não entendia que eu tinha medo da rejeição. Né? Até o movimento de chegar na bariátrica e de chegar... Mas que eu te perguntar, qual foi a chave de virada pra bariátrica? Então, amiga, tem 2. Tem a Josi indo pra terapia, né? Peraí, calma, essa vida que não dá pra mim. Né? E teu esposo sempre te apoiando a cuidar de você, ou não? Como Entre foi? aspas, porque apesar do meu marido ser um cara muito incrível, a gente vai fazer 20 anos de casado agora, né? O ano que vem. Apesar de ser um cara muito incrível, ele tem muito medo. E aí, o que acontece? Ele é um TEA não diagnosticado, veio descobrir isso na fase adulta. E o que acontece? O Rodrigo, ele sempre teve muito problema com toque. Então, para a gente ter toque, interação, ele tem que estar... o corpo dele tem que estar muito... tá pedindo, os hormônios tem que estar a flor da pele. Porque senão, toda vez que eu ia abraçar, que eu ia beijar, e eu sou muito pegajosa, ele fazia até assim, ele chegava a arrepiar. E na minha cabeça era o quê? Esse cara não tá comigo, tá com nojo, tá com alguma coisa. E aonde que eu buscava a fuga? Comida. A fuga. Na comida, esse cara me rejeita. Você não gosta de mim? Ele falou, eu te amo, gente, eu não vivo sem você. Que não sei... Mas, gente, você me rejeita, eu vou beijar, você vira a cara, eu vou te tocar, é só quando você quer, entendeu? E aí, buscando conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Tá até na Bíblia, e é pra tudo, não é só a parte da Bíblia, mas é pra vida. E o conhecimento liberta. Eu fui buscar esse conhecimento. Gente, não dá pra viver mais isso. 120 quilos, preciso fazer alguma coisa, fui pra terapia. Aí, dentro da terapia, quase 2 anos de terapia, eu falei pra minha psicóloga, emagrecer é uma escolha. Todo adulto tem que fazer uma escolha. E eu vou decidir emagrecer. Me matriculei na academia, só que aí eu tava no Goiás, né? Porque como meu marido estava em mineração, a gente acaba viajando muito. E a gente estava no Goiás, e eu entrei numa super academia, que a instrutora era uma mulher. Então, ela deu toda aquela atenção. E em 3 meses eu emagreci 10 quilos. Um treino ali. Só que como eu converso muito, e eu acabei fazendo amizade com uma moça da academia. Já um pouco mais velha assim do que eu. E ela rata de academia, corpo maravilhoso. E aí nasceu a Jezabel. E eu naquele processo. E ela, não, amiga, não vamos de carro pra academia não, porque a gente morava próximo. Vamos todo dia a pé. E a gente ia. E nessa amizade, um dia marcamos um churrasco. E aí o marido dela também era da parte da elétrica. A gente fez super amizade, nós. E um belo do dia, a cachaça falou mais alto. E o meu marido já estava assim, né? Muito mais para lá do que para cá. E eu vi que a luz do meu banheiro estava acesa. A gente estava no quintal. E eu vi que meu marido estava... Falei assim, nossa, falei para ela, né? Vou chamar ela de Jezabel, porque eu não vou falar o nome dela. Eu falei, nossa, Jezabel... Eu nem vi o Rodrigo entrar pra dentro dormir, né? E ela falou, não, falei pra ele tomar banho, pra ver se melhora. Tá, né? E eu ali, então tá. E todas as vezes que a gente ia pra academia, ela falava assim, não, amiga, você tá ótima. Se você perder 5 quilos, você vai ficar maravilhosa. Mas ela super rata de academia. E aí, de repente, ela entrou pra dentro, achei que ela tinha ido olhar o filho dela, alguma coisa assim, não sei. E eu fiquei ali fazendo sala pro marido dela. Quando eles foram embora, meu marido já muito tridoido falou assim pra mim, Josi, eu quero que
eu quero se afastar desse casal. Eu quero que a gente se afaste da Jezabel. Não vou citar o nome dela. E aí eu falei, por quê? Ele falou assim, então, ela entrou lá no banheiro. Aí eu falei assim, peraí, eu já custo ter uma amizade. Você tá querendo acabar com a minha amiga. Você tá querendo destruir minha amizade. Ela não foi no banheiro. Mentira. Você tá bêbado, não sabe o que fala. No domingo, eu fiz a mesma pergunta. Eu falei assim, Rodrigo, o que aconteceu de fato? Ele falou, ela entrou no banheiro e eu gostei. Eu quero se afastar. Porque se não se afastar, eu vou pecar. A gente tava com 14 anos de casado. Ele falou assim, se a gente não se afastar, eu vou pecar aqui. Eu estou pedindo para se afastar, porque eu gostei. Aí aquilo eu fiquei assim, cara... Aí eu sentei e fui processar essa mensagem. Porque ele teve muita coragem de dizer que ele gostou de ser desejado depois de 14 anos de casado. E assim, eu entendi. Eu não podia chegar nele e... Cara, você tá sendo sincero, vamos tentar resolver esse problema. E aí eu fui processar. Como é bom ser desejado. Sim. Como é bom você se sentir bem. E eu queria... E na verdade eu nem foquei nela e nem foquei nele. Eu falei assim, cara, eu foquei na sensação. Que sensação é essa? Eu quero sentir. Eu quero estar bem comigo, eu quero olhar no espelho. Eu não quero que as pessoas me desejem. Eu quero. Se ele não tivesse falado como ele se sentia, você nunca tinha tido essa virada de chave. Se ele só contasse o que aconteceu, você só teria tido raiva, né? Só teria tido raiva. Porque aí eu falei assim, cara, você foi muito honesto comigo. E pra você falou alguma coisa pra ela? Não, então, e aí eu acho que por eu ser muito brincalhona, ser muito assim, o que aconteceu? Ela o meu psicológico estava tão afetado que ela começou a me mandar mensagens perguntando que horário que o Rodrigo ia trabalhar. Ai, gente, que horror! E eu tava num movimento tão interno que eu parecia a mãe do meu marido, porque eu ditava a ordem, eu não era a esposa, eu era a mãe. E aí tudo foi declinando, por quê? Como que o cara que tem uma pessoa que manda, que age como mãe, vai ter relação sexual também? Então afeta tudo, porque eu tava num papel invertido. Eu tava num papel todo errado, num contexto errado. E aí ela me mandava mensagem, eu tava tão doida que eu respondia, não, o Rodrigo tá de folga tal dia. Eu respondia. Ela não mandava assim pra minha amiga, vamos fazer um churrasco? Ela já mandava assim, Josi, que dia o Rodrigo tá de folga? E eu respondia como se eu fosse a mãe dele. Porque eu estava no papel invertido, eu não estava cuidando de mim, eu não estava olhando pra mim. E aí eu me afastei, nesse momento eu me afastei da academia. Né? E aí eu descobri que realmente ela tinha entrado, porque na segunda-feira a gente se encontrou no caminho e ela falou assim pra mim, Josi, eu preciso parar de beber. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou tendo amnésia, eu não lembro nada do que aconteceu na sua casa. Aí eu falei assim, não, realmente aconteceu, ela entrou. Ela já tá se justificando caso o Rodrigo te contasse. Só que era uma coisa... Eu já tinha te contado. Só que era uma coisa que eu não tava com raiva dela, eu tava com raiva de mim. Que papel que me cabia, onde que eu tava, quem eu era, eu queria existir, como que acontecia aquilo. E aí, na minha próxima sessão de terapia, assim, entre aspas, o que me deu mais raiva foi porque eu gastei várias sessões de terapia falando que ela era a minha melhor amiga. Quanta sessão de terapia eu não paguei pra ela era a minha melhor amiga. E ela batendo nas minhas costas, falando que eu era ótima, precisava emagrecer. Não precisava só mais. 5 quilos. Não, só gente, tá aí uma coisa que você entrou, que a gente conversou essa semana e viu do Guto Galamba, não foi? É uma coisa bem interessante. Fala que é pesado, assim, mas faz muito sentido. A maioria das pessoas que estão lá com aquele corpão magro, definido, que nem... Vou falar o nome que a gente não vai chegar, mas tem meio de processo, né? Aquela menina lá... Não, ela nem vai assistir. Nem vai assistir, a Thaís Carla. Thaís Carla. Né? Cara, se não, ela tô assistir bem, é bom, eu me sinto... tá dando certo. Me sinto bem, não sei o quê. Os comentários, linda, maravilhosa, nananana. Ninguém, tipo, falando, olha, você precisa cuidar da sua saúde. Ninguém. Todo isso mundo não é vai... bonito, filha. Não, gente, não é. Tá legal. Aí você pega umas pessoas que nem você falou. Essa mulher, você tava com quantos quilos? 120? E ela quantos? Sei lá, uns... uns 60. 60. Você tinha emagrecido Super... 10 só? Super... Tava com 110. Super definida e tal. Ela falou, se ela ficar bonitona, o marido dela não vai Isso. olhar. Então, olha só. Essas pessoas, às vezes, que nem você achava sua melhor amiga. Ela fala, nossa, tá linda, só precisa de 5 quilos. Mas inverte os papéis
ela queria estar com os seus 120 quilos. Pergunta pra ela, você queria trocar comigo? Porque você falou que eu tô linda. Não. Entende? Não. Inverte os papéis. Mas muita amizade... Daí ela percebeu? Ela insistiu um pouco ainda, amiga. Assim, um pouco da amizade, o que acontece? Pra eu me sentir bem aqui, não precisar melhorar, se essa minha amiga aqui não tá tão legal, eu me justifico nela. A minha vida não tá tão ruim, mas olha o tamanho daquela garota. Sim. Só que as pessoas às vezes não percebem. Ele é super gente boa. Muito gente boa, ele. E assim, o que aconteceu nesse movimento? Eu fui tentando me afastar, parei de ir na academia, ganhei os 10 quilos de novo. E aí eu falei pra minha psicóloga, eu falei assim, bom, eu quero fazer bariátrica. Ganhou os 10 quilos e perdeu o dinheiro das terapias. Aí eu falei assim, Lu, minha psicóloga chama Luciana. Eu falei assim, Luciana, é o seguinte, eu quero fazer bariátrica. Ela falou, achei que você não quer perguntar. Sério? E aí foi um processo de quase 1 ano de preparação. Porque ela fez o Encarar Academia. Josi, não adianta você fazer bariátrica se você não mudar aqui. Com certeza. Então, aí eu tive que voltar pra academia. Encontrou Jezebel. Não, aí eu mudei o horário. E pior que era a mesma academia, porque só tinha aquela e era do sindicato, da empresa e tal. Então, eu mudei o horário. E aí, o que acontece? A personal começou a perguntar pra ela, cadê a Josi? E aí, a Josi virou a bipolar. Porque ela começou a falar, o marido dela começou a questionar. O que aconteceu? Que a gente não se encontra mais, não tem mais aquela união, que era todo final de semana, era todo. E a gente saía todo dia cedo pra academia junto. Porque ela quis se unir muito. Entendeu? E só que eu queria virar um trisal. União estável. O trisal, acho que era ela com o marido dela e eu fora, né? Não tinha nada comigo. Mas assim, fez eu virar você chave. foi muito, assim... Você assegurou bastante que se fosse eu, por exemplo. Eu acho que eu não lidaria. Eu ia na academia e dava eu não lidaria dessa forma também, a não. A maioria das pessoas ia encarar como um trauma. Acho que eu não consigo. Encarar como trauma, talvez o fato... Porque o que ele fez foi muito positivo e muito honesto. Da parte dele. Na maioria das pessoas ia olhar e falar assim, como é que você gostou, como é que você criou desejo e... Ou o cara nem ia contar. Ou ele ia ficar quieto e ia continuar isso até chegar ao ponto que ele ia estar se envolvendo com ela. Sim. Ou você ia ficar com raiva dela a ponto de nunca mais querer ter amizade com ninguém e você fez totalmente ao contrário. Isso é muito, mas muito poucas pessoas iam fazer. Eu preciso sair desse casulo que eu me enfiei. Isso só aconteceu porque eu preciso desenvolver isso e isso. E agora, Josi? Será que você vai encontrar alguma outra amiga? Lá no Barrite. Aí, cuidar com os traumas. Tomara que não assim, né? Tomara que não assim. Não, Deus o livre. Eu não me fechei porque eu acho que esse ponto positivo eu tenho da minha mãe. É sempre acreditar, porque eu acredito que tem mais seres humanos bons do que os ruins. Sim. Então, assim, eu não me fechei. Eu olhei para aquilo, por isso que eu falo que toda Jezabel, quando vem, porque a Jezabel, né, para quem não... Eu não sei se todo mundo aqui... Enfim, a minha religião é evangélica. Então, assim, a Jezabel vem... O Elias confronta a Jezabel, né? E aí ele confrontou, ele aconteceu, e teve um momento que ele teve que ir lá se isolar, ficou meio deprimido. E foi isso que eu fiz, eu me isolei. Peraí, eu tava fazendo um movimento de sair, perdi 10 quilos, enfrentei o meu problema que era o peso, fui pra academia, arrumei minha alimentação. E aí o que aconteceu? Eu fiz como Elias, né? Fui lá, enfrentei a Jezabel, emagreci e de repente eu me recuei. Fui pra caverna, me isolar. E depois você fez a bariátrica? Não. Antes. Aí, nesse isolamento, eu falei pra minha psicóloga, eu falei assim, e agora? Eu não vou pra academia? A amiga ferrou com tudo. E eu acho que eu sofri mais por ter perdido uma amizade. Porque traição dela, né? De ter perdido a amizade, de ter que me afastar. E aí eu falei pra minha psicóloga, agora eu vou fazer a bariátrica. Aí começamos o processo da bariátrica, né? E incluindo exercício físico, que não podia ficar fora, porque eu precisava trabalhar a mente para manter. Porque a bariátrica, ela é 50%. É isso que eu ia te perguntar. Porque as pessoas falam assim, fiz bariátrica e é isso, né? Tipo, minha vida tá... Agora eu vou poder comer o que eu quiser. Né? Não é, né? Fala aí um pouquinho para as pessoas entenderem. Não é. Você tem que fazer um trabalho psicológico, porque os primeiros 2 anos é aquilo. Você perde. E depois tá programado, já é tudo estudado, que você vai reganhar
10% daquilo que você emagreceu. Então, bom, emagreci 50 quilos, engordei 5, tô na minha linha de estabilidade. Preciso manter. Só que aí eu ganhei mais 2. Fui fazer as cirurgias plásticas, tirar a pele e tal. E nesse processo de ansiedade, de não estar fazendo nenhuma atividade física, de não estar gastando energia com outra coisa... Ficando só em casa, né? Como que eu trabalhei em casa também. E só comendo. E aí eu falei, não, gente, eu não engordei só 5 quilos, eu engordei 7. Então, pera aí que eu vou ter que... Esse pensamento que as pessoas dificilmente têm. Aí acontece do seguinte, não engordei 5, engordei 2. Ah, mas 2 é fácil pra perder. Daqui a pouco, engordou 4. Não, mas agora eu tenho que perder. Aí engorda mais 1, 5, e vai indo nesse processo. Só que o total deu 10, 12. E daí ela acostuma com esses 5. E daqui a pouco ela tá com 15, 20 quilos a mais. E é super comum isso. Eu falo não só na bariátrica, mas quem emagrece. Dá um desânimo ali, começa a faltar. Porque se você engordar 5 quilos e ficar por um ano com esse peso, no outro ano você tinha 70, foi para 75. Aí ficou 75 quilos por um ano. No outro ano você engorda mais 3. Já são 8. Aí você acha que o seu peso é 75, mas não é. Porque você ficou por muito tempo acima do peso. Agora você está com 8 quilos a mais. Seu peso é 70, né? Só que você nem lembra de quando você tinha 70, né? Toda vez que a gente se olha no espelho, vai pôr uma roupa que não estava te entrando. Nossa, a gente quer que a Isso é gente desesperador, né? Minhas roupas não me entravam. Eu tenho um short lá em casa que eu acho que eu tenho que jogar até fora. Não aguento olhar aquele short. Só usava aquele. Tem mulher que fala assim... Eu usava a roupa da minha mãe. Eu falava, eu não vou comprar roupa. Eu não vou comprar 42 pra me usar. Vou te mostrar o short. O dia que eu for... Não vou comprar outro short. Eu tava usando 38. Pra mim... E isso é bom. Porque daí você tem um choque de realidade que você não entra na roupa, você fica triste, você tenta fazer o melhor possível. Se você compra roupa, você se acomoda, você fala, não, agora... Posso engordar de novo, tá bem tipo, tá me servindo. A roupa. Tem uma blogueira, agora eu não lembro o nome, que ela fala, gente, vai pra academia, põe um biquíni e se olha. Todo dia você põe um biquíni. Porque você tem que ficar bonita no biquíni. Mas tem gente que fala bem assim também. Olha no espelho pelada, você olha pelada. Mas às vezes o que você olha no espelho pelada não é tão desmotivador quando você coloca uma roupa mais apertada e a barriga cai. Nossa, cai. Eu falo que a mulher ela sente mais dor. Não é vendo ela pelada no espelho, porque às vezes ela nem olha. Às vezes é a barriguinha que cai na roupa. É a gordurinha que vem aqui. Eu tinha um problema com a Carrie. A Carrie é estranha, é minha balança. Agora ela não é mais estranha, mas a Carrie continua. Então, assim, você que é da área, né? Vocês são da área. Não se pese todo dia. Mas eu sou aquela do diário. Gente, eu faço diário ainda. Então, eu peso todo dia. Por quê? Se eu me perder, eu tô ciente, dá tempo de voltar. Se eu passar muito tempo sem pesar, muito tempo sem escrever os meus sentimentos, eu não vou me conhecer mais e eu vou me perder. E aí, pra voltar, o caminho vai estar mais longo. Então, é esse movimento. Eu tenho que ir pra academia, eu tenho que comer bem. Hoje eu saí um pouquinho fora do trilho. Hoje eu não fui na academia. Hoje eu comi uma coisa... Mas amanhã eu volto pro trilho. Porque é normal a gente dar uma desviada. Sim. Mas eu preciso desse anotar todos os dias pra entender o momento que eu estou me perdendo. Mas eu não acho errado. Muita gente fala isso mesmo na educação física. O que eu acho errado é a pessoa confundir a massa com a gordura, com o peso em si. Porque acontece de você estar treinando, aumentar músculo. Por isso que eu falo, faz a biopedância. Aí, se você vai pisar todo dia, você vai lá, aumentou 1 quilo. Aumentou 1 quilo e pouco na balança. Mas, às vezes, não é de gordura. Né? Então, é esse sentido que a gente não gosta que você pesa todos os dias. Porque dá essa variação. Eu fiquei às vezes ficou mais inchada, tá na TPM. Aí fui me pesar, tinha meio quilo. Aí você tem a surpresa, né? Do que às vezes todo dia. Quando eu perdi essas oscilações. 4 para 5 quilos, parece que empacou. Não descia. Eu falei, gente, será que eu não vou emagrecer mais? Daí nesse sentido. Daí você começa a ter um desespero, sabe? Normalmente. Só que a gente vai perdendo medida, né? Sim. Perde muita medida lá na academia. Esses cuidados com a balança, assim, que a gente sempre fala. Mas tem casos e casos que tem gente que precisa realmente pesar. Voltar, e eu preciso gosto também. Por quê? Qual é o meu sonho? Você precisa perder esses 7 quilos ou você já perdeu? Que você Na verdade, é assim. Eu quero dar uma ajeitada nas minhas pernas, que tá bem mole. Porque eu tirei bastante pele da perna, né? Tirei pele dos braços. Então, eu quero... Por mais que você tire pele, ele continua ali molenga. Então, fazer esse exercício, né?
Tem mais pele que músculo, né? E o legal também, a gente falou ontem da Kelly, mesma coisa é o teu. A maioria das pessoas que você entendeu sobre fazer o exercício físico antes da bariátrica e durante a bariátrica, no processo, e você não ficou com o perfil doente da bariátrica. Quem não treina durante o período que faz a bariátrica, antes, pós, o rosto cai, porque perde a musculatura. Rosto, envelhece. pele, envelhece quem faz bariátrica. Você pode ver que tem um rosto, né? Igual aqueles rostos de Ozempic que fala, né? Que fica cabeçudo e um rosto doente, porque perde a musculatura. Então, fazer atividade física durante esse período ele é muito importante. E eu fazia 2 horas de exercícios em casa, caminhada, corrida, intercalando com corrida, né? E depois voltei para academia num horário diferente da Isabel. Mas eram 2 horas diárias que eu fazia. Antes de fazer. Antes e depois. O médico me liberou com 30 dias. E já voltou. E voltei Legal. pra academia. Então, Muito bom. e mantendo ali. Sem academia não dá, gente, porque traz a sensação de endorfina, de bem-estar. Libera muito. E o que mudou, além quando vocês estão treinando, né? O que muda nas outras áreas da vida de vocês? Você falou que você tem mais energia, né? Muito. Mas o que mudou no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com o marido, com o namorado e dentro do trabalho? O que a atividade física levou para vocês de benefício? Pra mim, eu acho que até minha aparência mudou. As minhas clientes falam, Eli, você tá mais bonita. A gente fica mais radiante, né? Assim, tipo, se arrumar para ir trabalhar, passar uma maquiagem, se arrumar mais. A gente tem vontade de se arrumar mais. Autoestima. A autoestima vai lá em cima, né? Fica outra pessoa. A dona do salão me fala, Eli, depois que você começou, Legal. você tá mais bonita, você se arruma mais. Tá mais disposta para trabalhar? Sim, Mais concentrada? Nossa, eu sentava... Eu mostrei uma foto de você, né, Vivi? Eu fazendo unha assim, ó, 2 barrigas. Apesar que tem ainda, né? Quero perder mais. Ficar já emagreceu bem, né? Deu 7 Tinha quilos. 2, assim, ó. Porque chegava, eu passava mal de ver aquela... Aí eu tentava usar as calças mais soltas. Usava umas calças lá da minha mãe, que... Mãe, dá essa calça aí. Fica mais frouxa lá pra mim. E como a gente fica muito sentada, né, meu serviço? Sentado. Aí fica aquela barrigona aqui, 2 barrigas eu tinha. Você acha que ia aguentar por muito tempo a sua rotina se você não treinasse? Não, eu tava me sentindo mal. Eu tava me sentindo mal. Eu falo que... Ficar daquele jeito, aí as costas já dói, aí você não tem jeito. Tudo dói. Aí a minha pressão andava só... E às vezes a gente responsabiliza o trabalho. Fala, não, esse trabalho tá me matando. Né? Só que não é. E quanto mais é você que não se cuida para dar mais conta do que você tem que fazer. Né? E parecia que a pressão sempre tava 15, por 10, Nossa. 16. Super sempre perigoso. Assim, E aí é uma doença silenciosa. Você não sente. Eu sente muito pouco alterações corporais. Eu tive pressão alta depois que eu ganhei os neném. E já meu pai tem, né? Aí já puxa também. Já é hereditário. Né? Aí vou ter para sempre, eu acho, né? Mas com o exercício físico, o meu Ela vai regulando. O meu cardio fala, tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana. Aí Caminhada. Você foi porque você não estava se sentindo bem, mas também por conta de uma doença, né? Que o médico falou, não, você tem que ir. É sempre o recado que eu falo. Se você não for por prazer, por vontade, vai chegar uma hora que você vai ter que ir obrigada por saúde. Né? Então, vai ter que ir para regular a tua pressão. Uma conhecida nossa, né? Ela descobriu câncer na faringe, laringe. Lá por dentro, lá. Não tem como fazer cirurgia, nada, por causa de cigarro. Aí o doutor falou pra ela, agora não adianta você parar de fumar agora, já tá aí. Tipo, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Mas, muito né, tipo, cigarro, rebelde, muito. Não vai dar nada, até o momento que dá. Aí, tipo, descobriu, não, vou parar. O doutor foi bem sincero com ela. Que nem o cardiologista, né? Sim. Tem que fazer exercício físico. Igual tu, Jô. Tu não tem diabetes, pressão alta, nada. Não. E olha que engraçado. Tu chegou num ponto que você pegou e fez a bariátrica e perdeu o peso. Mas esse sobrepeso podia te dar várias doenças. Várias. E que não deu, né? Graças a Deus não deu. Mas poderia. Ia dar. Em algum momento. Aí eu tinha um grau de... Quando é gordura, fala bonitinho que eu não vou saber. Gordura visceral no abdômen? Ai, não sei. Dá lá, gordura subcutânea? Não, no sangue mesmo que fala. Gordura não. Tem um nome, né? Sei.
E tipo, o médico vai falou... pras veias. Pode entupir as veias, né? Ou, porque por mais que emagreceu, né, e outra, é muita gordura saindo. E a gordura, né, como vocês sabem, né, vocês têm propriedade de falar, não vai sair do xixi. Não. Não vai. Gente, sai pela respiração, tá? Entope as veias, né? E aí o que acontece? Ele falou, ou atividade física, ou você vai ter que operar a vesícula. Por quê? E o que acontece? Por conta da atividade física, que eu nunca deixei de fazer ali, mesmo estando em casa, caminhada e aquela coisa, eu tô dentro dos 5% que ainda não operou vesícula. Nossa. Por conta do Verdade. exercício. Verdade. Da bariátrica. É super comum mesmo. Então, o que acontece? Eu preciso desse estímulo. E é isso que eu encontrei lá, que ali você se pertence a um grupo. E ali é gostoso. Por mais que você tá lá na sua casa, jogada, você fala... Aí você levanta cedo, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus do céu. Aí, Mas quando tá durante, você fica, não, foi bom ter vindo e o final, nossa, hoje aqui. é a gente que vai de lá com a energia em cima. Ai, é assim. Ontem foi você, né? Ontem foi eu. O que você tá fazendo aqui? Eu não é a Dani? Não, a gente trocou. Não, e você sai de Nossa, lá... me você expulsam. malhou e sai de lá e vai fazer a prancha no marido. Você sai com fogo ainda. Isso Sai é bom. animado. A Sai com existência. energia. E que antes não tinha, né? Essa existência. Deus Tava do céu. Amiga, por forte, cima né? não ia. Aí eu... Não ia. Não tinha força. Tira, amiga, ó. Vai. Gente. Ele era forte. Ele que fazia o esforço. Minhas, já demos nosso tempo, até estouramos aqui. As minhas já estão aguardando nós também gravar. Antes da gente finalizar, quero agradecer por vocês estarem aqui. Obrigado por estar essa manhã com a gente, né? Tirando essas dúvidas, meninas, conversando esse bate-papo. Queria ver que se vocês queriam falar mais alguma coisa que vocês acham importante nesse processo de vocês com a academia, na vida de vocês. E também dar um recadinho para as meninas para elas continuarem, não desistirem, ou quem vai começar e está assistindo, né, dar um incentivo para elas. Ainda tem alguma outra pergunta? Não? Acho que é isso. A minha experiência está sendo ótima, não pretendo sair, né? Pretendo ficar. Meu objetivo é perder 10 quilos, igual eu falei para a Vivi, já estou quase lá, né? Depois quero manter e continuar lá até o dia que Deus permitir. Eu falo, tem alunas Não pretendo sair. que nunca passavam de 3 meses na academia, hoje estão completando quase 4 anos lá com a gente. Isso é muito legal. Tipo assim, vai numa academia normal. Ah, vou ir tal hora. Ah, não vou ir hoje, né? Ah, não vou ir agora porque tal hora... Lá não, a gente... Além de a gente arrumar um horário, a gente tem que chegar lá às 5h20, 5h30, né? Pra fazer o horário certinho, que sabe que já vai estar lá a professora, vai estar a turma da gente lá. Então, isso também é um motivo da gente não desistir, né? Que a gente... É muito legal isso. E eu gostei muito e chamo as pessoas para ir. Falo, não, você tem que ir, faz uma aula lá. E já levei gente para fazer. Minha filha quer fazer. Agora Vou ela tem que levar ela ir. para fazer uma aula experimental. A gente controla algumas coisas na academia e uma delas é a frequência das alunas. E 80% das nossas alunas frequentaram os últimos 15 dias. Isso é muito, mas muito difícil acontecer. Muito E isso difícil é um mesmo. indicador importante pra gente, porque mostra que as pessoas querem estar lá, né? Então, obviamente, tem as pessoas que, independente do que a gente faça, elas não vão. E aí ela precisa cuidar de alguma outra coisa muito particular. Não, e sem contar que cada semana é uma coisa diferente, né? Isso estimula, né? Mas O que vai ser essa semana? mas por O que vai dia, ser? Tipo, por dia chega a na ser hora quase que chega 300 esse assunto, alunas mas no depois dia a gente- que foram. Eu Encara, gosto, né? eu Isso é gosto. muito legal, porque Sai da rotina, né? não tenho a certeza que elas estão tendo resultados, seja estético, seja de saúde, seja nas outras áreas da vida, elas estão tendo. Então, tem sexta-feira que chega a quase 300 pessoas indo, e sexta-feira. A Viane criou os recadinhos de sexta-feira, e que isso faz com que as alunas sejam muito frequentes. Então, as nossas sexta-feiras são lotadas, e você não vê isso em academia, né? Sexta-feira é o dia que a academia é vazia. Segunda também. Segunda é mundial. Segunda Ah, é mundial. Quarta-feira às Dia de 4, começar. eu acho que ultrapassa, né? Lota a Era turma pra ser também. 24 dias. No dia que eu fui tinha 25. É que teve uma aula experimental que não estava agendada. Aí aconteceu um equívoco. Equívocos. E Jô? Então, ali no Viva Hit, eu encontrei, né, um grupo de pessoas ao qual eu me encaixei e que eu pertenço.
E o que eu quero deixar com toda aí, né, essa experiência que eu tenho, em busca de exercício, em busca do meu eu, que é o seguinte: toda mãe, toda mulher, toda esposa, toda filha, enfim, precisa buscar o seu momento. Precisa ter o seu momento. Sim. E em casa, falar, eu vou treinar em casa, eu vou fazer uma caminhada, é algo muito maçante, porque a gente sempre deixa para depois, porque a gente sempre está solucionando o problema do filho, do marido, dos pais, dos irmãos. Serviço de casa. Isso. E a gente está sempre solucionando a vida do outro e deixando a gente para depois. E ali no Viva Hit, como nós temos as aulas agendadas, as aulas marcadas, a gente já sabe que vai encontrar um sorriso lá, um rostinho. E é esse momento que as pessoas têm que tirar para si, né? Porque a gente precisa ter um momento para nós. É muito clichê aquela frase, aquela mensagem que o pessoal fala: gente, quando a máscara do avião cai, primeiro em você, depois, mesmo que seja o teu filho aqui, depois é o teu filho. Então, se você não colocar a máscara primeiro em você, você não vai estar inteiro, nem para o teu filho, nem para o teu esposo, nem para os teus pais. Então, em primeiro lugar, é você sem culpa. E lá é isso. Lá eu encontrei esse momento. Eu vou para lá, eu treino e é o meu momento de estar comigo e com as minhas amigas. Legal. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado das meninas. Deixe os comentários aí, né? Obrigado, foi muito legal. Obrigada. Muito legal. Ano que vem comendo 7 quilos. Aí. Menos 10, eu. Aí. É isso aí. Fechou.